Fala galera, aqui nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre funções inorgânicas do estudo de química. Então, o que são essas funções inorgânicas? As funções inorgânicas é meio que como se fosse um pedaço da química que juntaram que tem características iguais. Como dentro das funções inorgânicas, a gente tem os ácidos, a gente tem as bases, temos os sais e temos os óxidos. Então vamos falar um pouco, começar a falar sobre os ácidos. Qual a definição correta de ácido? Para isso a gente tem que lembrar do famoso estudioso Arrhenius. O que Arrhenius falava? Arrhenius, em 1887, ele propôs a seguinte frase, que todo composto ele falava que todo composto que em solução aquosa se ionizar e produzir um íon H+, ou o íon H3O+, que é o nosso hidrônio, ele tem a característica de um ácido. Ele se comporta como um ácido. Mas calma aí, ainda não entendi. Então, era o seguinte, Arrhenius ele estudava a propriedade de condução elétrica de íons em soluções. E ele viu que quando você tinha um becker, e dentro desse becker a gente tinha uma solução cristalina de ácido de cloreto de sódio, e você colocasse um eletrodo aqui, não acenderia a luz, a nossa lâmpada, não acenderia se ela tivesse em solução cristalina. O que ele pensou? Ele falou, vou jogar água, vou ionizar essa substância para ver o que acontece. Ao ionizar, ao colocar água nessa solução, forma-se íons, ele ioniza e forma o íon, o cátion Na+, e o ânion Cl-. Ao fazer isso, a água é muito polar. E o que é polar? Ela tem polos negativos e tem polos positivos. E todo mundo sabe que quando tem polos que se atraem, eles produzem eletricidade. Então, a Arrhenius chegou nessa conclusão, que todo composto que em solução aquosa se ionizar e produzir o íon H+, ou o íon H3O+, que é o chamado de hidrônio, ele se comporta como um ácido, ele vai conduzir corrente elétrica. Pô, beleza. E quais são as características desses ácidos? Cara, não sei quais são. Não, as características, como a gente já viu, eles conduzem eletricidade em solução aquosa. Mas só em solução aquosa? Só em solução aquosa, porque eles precisam dos íons livres para liberar o cátion H+. Qual outra característica que tem nos ácidos? Outra característica que eles possuem é que eles mudam a coloração de certas substâncias como se fossem indicadores. Então eles mudam a coloração de algumas substâncias Isso aqui é um caráter de indicador, né? Indicador. E é uma outra característica que também eles têm, que a gente pode perceber
no vinagre, no limão, o que é? Eles possuem um sabor característico. Que sabor é esse? O sabor azedo. Aquele sabor que a gente fica com aquela cara feia, uma cabeça. Outra classificação dos ácidos é que eles têm pH menor que 7. Essa classificação é muito importante. Essa característica é muito importante. A classificação dos ácidos, a gente separa eles em 3 classificações. Em hidrácido, que não possui oxigênio na sua formação. Em oxiácido, que possui oxigênio na sua formação. E diante a força. A força em hidrácido é diferente da força de oxiácido. Na força de hidrácido, a gente vê que são fortes quase todos os halogênios, com exceção do ácido fluorídrico, que ele é moderado. E os demais são fracos. Em oxiácidos, a força a gente vê pela fórmula molecular. A gente faz a subtração do número de oxigênios pelo número de hidrogênios. Se for maior ou igual a 2, o oxiácido é forte. Como exemplo do ácido sulfúrico, se você pega 4 menos 2, dá 2. Então o ácido é forte. Moderado é quando o número de oxigênios na fórmula molecular menos o de hidrogênio na fórmula molecular é igual a 1. No caso do ácido fosfórico, 4 menos 3, 1. E ele é fraco quando o número de oxigênios menos o número de hidrogênios nessa fórmula molecular for igual a 0. Então, para dar um exemplo de ácidos, está aqui o ácido sulfúrico, que a gente viu anteriormente que é um ácido forte. O ácido sulfúrico ele é utilizado na produção de superfosfatos, de fertilizantes agrícolas. Ele também está em baterias de automóveis. Antes as baterias de automóveis elas eram diferentes das de hoje, elas tinham como se fosse preguinhos de ácido sulfúrico que começou a corroer, deu muito problema e agora mudou, mas ainda continua usando ácido sulfúrico. E ácido sulfúrico também está presente na limpeza de ligas metálicas. E aqui está a fórmula, a reação de decomposição do ácido sulfúrico. A gente tem o ácido sulfúrico em solução aquosa, forma íon H+, e ânion sulfato. E a gente tem aqui um outro ácido, para dar um exemplo, de hidrácido, um ácido clorídrico, ou comercialmente vendido como um ácido muriático. Ele está presente na limpeza de pisos, que a gente no nosso cotidiano ele é muito usado na indústria alimentícia, e no nosso corpo humano ele é o suco gástrico. Saindo de ácido, agora vamos falar um pouco de base, que também está dentro das funções inorgânicas da química. A base ela também é classificada como toda substância que em solução aquosa, que ao sofrer dissociação iônica, ela libera o ânion exclusivo de base, que é o ânion OH-, que é chamado de hidroxila. Quais são as características de uma base? A base ela tem um sabor adstringente. O que é um sabor adstringente? O sabor adstringente é aquele que amarra a boca. Mas não entendi, amarrar a boca é a mesma coisa de você comer aquela banana verde que ainda não está madura, que sua boca fica com uma salivação menor, fica a língua meio áspera. Isso é um sabor meio adstringente. Outra característica de base é que ela conduz a eletricidade quando dissolvida em água. E uma outra característica da base é que ela tem pH maior que 7. Classificação da base. A gente tem uma base forte e tem base fraca. Na base forte, a gente vê os metais alcalinos, que são a família 1A, e os metais alcalinos terrosos, família 2A. Porém, com exceção do hidróxido de magnésio. O hidróxido de magnésio é fraco. Então ele se encaixa na base fraca, que são o hidróxido de magnésio, o hidróxido de amônio e as demais bases. Uns exemplos de base básicos, temos o hidróxido de sódio, que é um comum, que é a nossa soda cáustica, a gente vê muito em fabricação de sabão. Celofone, aquele papel celofone, também é usado o hidróxido de sódio. E, mais comum, a soda cáustica também, né, para desentupir pia. Quando a pia está entupida, a gente usa hidróxido de sódio. Aqui a gente tem a reação de decomposição do hidróxido de sódio, que está aquoso.
a gente tem a formação do cátion sódio e do ânion hidroxila. Aqui a gente tem outro exemplo de uma base, que é o hidróxido de magnésio, ou chamado leite de magnésio. Ele também pode ser um laxante, ele é um antiácido estomacal. Agora vamos falar um pouco de sais, que também estão inseridos nas funções inorgânicas da parte da química. Os sais, eles podem ser considerados como produtos de uma reação de neutralização. O que é uma reação de neutralização? É uma reação de base mais sal, que forma água mais um sal. Base mais ácido, forma água mais sal. Quais são as características de sal? Sal, pelo nome, ele é salgado, tem um gosto salgado, ele é sólido, cristalino, né? Como é o sal de cozinha, a gente consegue pegar, ele é durinho, ele é cristalino. Eles também conduzem corrente elétrica em solução aquosa. Quando você põe um sal mais um ácido, forma outro sal mais um outro ácido. Um sal mais uma base forma um outro sal mais uma outra base. E um sal mais um sal forma outros dois sais diferentes. Agora a classificação dos sais. A gente classifica em sais neutros, sais ácidos e sais básicos. O que são sais neutros? Sais neutros são aqueles que são provenientes de uma reação de neutralização. Sais ácidos são aqueles que possuem em sua composição, além de um cátion diferente de H+, ele tem o cátion H+ também, como é no caso do bicarbonato de sódio. A gente tem o íon H+ aqui, ó, o cátion H+ junto com o sal. Então a gente tem um hidroxissal. E sal básico, a gente tem um ânion OH- junto na composição, como é no caso do cloreto monobásico de cálcio, que a gente tem um ânion diferente de OH- e um ânion H-. Então a gente tem uma hidroxi. Aqui é um hidrogeno, né? Que é um hidrogenossal. E aqui é um hidroxissal. Aqui hidrogeno, aqui hidroxissal. Por fim, agora falar dos óxidos, que é a última parte da função inorgânica que é presente no estudo da química. Os óxidos, eles são compostos binários formados por dois elementos, onde existe um elemento e outro elemento. O elemento mais eletronegativo desses dois é o oxigênio, sempre. Ele geralmente está na forma gasosa, como o ozônio, como o gás carbônico, como o óxido de magnésio, a maioria na forma gasosa. O mais comum é o dióxido de carbono, que é o gás carbônico, que é o gás produto da respiração humana. A classificação de óxidos fica da seguinte forma: óxido ácido. O que é um óxido ácido? Ele também é chamado de anidrido. Anidrido é perder água. Então, se ele reage com água, ele forma um ácido. E quando ele reage com uma base, ele forma um sal e uma água. Óxido básico. Quando o óxido reage com água, ele forma uma base. E quando ele reage com ácido, forma sal e água, como é o caso do óxido de sódio. Óxido neutro é aquele que não reage com água, ácido ou base. Exemplo disso é o monóxido de carbono e o monóxido de nitrogênio. Ele não reage com nada, ele é ele e pronto. A gente tem o óxido anfótero também, que ele tem um caráter dual. O que é esse caráter dual? Ele reage tanto com ácido, tanto com base, e ele forma a mesma coisa, ele forma água e sal. Exemplo disso é o óxido de zinco. E por fim, a última classificação de óxido é o peróxido. Peróxido, o que é o peróxido? É aquele composto que reage com água e forma o peróxido de hidrogênio, ou o que a gente mais conhece, o nome mais usual
água oxigenada, aquela que as mulheres escolorem, pelos, que está na farmácia, está em muitos lugares. Exemplo disso é o peróxido de sódio. E é isso, a gente viu um pouco hoje sobre as funções inorgânicas da química e estudamos um pouco sobre ácidos, bases, sais e óxidos. E por hoje é só. Obrigado e até mais. Tchau.